Fala, povo de Deus! Quero trabalhar um estudo com vocês hoje sobre o santuário, tanto físico quanto espiritual, tá? Porque eu preciso entender o literal, né? O físico e o literal para poder entender o espiritual, que é profético também, tá certo? E o ponto, né? Que na verdade a gente vê muitas coisas acontecerem, as pessoas dizerem a respeito de quando Jesus falou, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Não é? O templo, que significa santuário, foi derribado, né? Mas acontece que o muro das lamentações, que é a base, né, é um muro de arrimo que sustentava o templo, ainda está de pé, né? E por sua vez está, né, como é que se diz, né? Eu, como um bom pedreiro, eu posso dizer que o muro está intacto, né? E ainda está pedra sobre pedra na região do muro das lamentações, né? Então, como que eu vou entender essa profecia, né? Que aqui neste lugar não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, esse é o ponto X da questão, né? Muitos dizem que já se cumpriu essa profecia nos anos 70 depois de Cristo, né? Só que muitos pontos a gente vai ver que isso ainda não aconteceu, não se cumpriu por completa a profecia, né? Você quer ver um exemplo? Quando Jesus disse, né? Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, né? Então, quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, se cumpriu o estandarte, né? O início da reconstrução do 3º templo. E claro que já se cumpriu pela fé para ele, né? Que já está completa a obra. Só que agora já fazem 2000 anos, né? Que ele, depois que ele ressuscitou, não só ele como os discípulos saíram andando, né? Dizendo, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em algumas expressões ele vai dizer que o reino de Deus já chegou. Só que já fazem 2000 anos que ele está edificando e construindo esse 3º templo, né? Desculpa, esse templo do qual ele falou que o reconstruiria em 3 dias, né? Então é óbvio que ele está falando de 3000 anos, né? Proféticos e espirituais, tá certo? Porque trata-se de uma edificação, né? Que ele fez a parte dele, mas se eu não fazer a minha parte como indivíduo, se eu não me edificar, se eu não me santificar, se eu não fazer por onde obedecer os mandamentos dele, certo? Eu não vou fazer parte desse santuário, eu não vou fazer parte desta edificação. Então é preciso que cada pessoa, isoladamente, cumpra a sua parte, para a profecia ter o acabamento final, vamos falar assim, né? Para que no 3º ano, milênio, vamos falar assim, que todos estarão com ele neste templo, né? Isto é, no seu corpo, no seu santuário. Então se cumpriria, né? Que em 3 dias ele reedificaria o santuário, tá certo? E eu separei aqui na lousa para a gente trabalhar 3 pontos nas escrituras que são fundamentais, né? Para entender isso, né? Então a gente tem na coluna esquerda aqui, eu coloquei o texto, um versículo de Daniel 9, né? Daniel 9, versículo 26, que vai ter palavras-chave como cidade e santuário, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho. Na coluna do meio eu peguei o texto de Marcos 13 e Lucas 21, 2 versos de cada também, né? Para a gente trabalhar portas, que seria uma palavra-chave, cidade, que vai aparecer também nesses 2 textos, né? 2 versículos, geração, né? Por exemplo, né? Não passará desta geração, né? Desta geração, sem que tudo isto aconteça. Mas tudo isto o quê? Né? O que ele está dizendo, né? Então a gente precisa entender o que ele está falando. O que seria tudo isso acontecer para se cumprir, que esta geração contemple, né, o fim das coisas. E depois 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, verso 4, né, que vai ter uma palavra-chave por nome, né, ou um nome. Vai aparecer de novo cidade, vai aparecer a palavra santuário, né, que isso vai se cumprir em pessoas, né, formando o corpo de Cristo, tá certo? Mas para a gente entender tudo isso, vamos ler o texto primeiro de Daniel 9, né? Daniel 9, versículo 26. E para a gente dar seguimento, então, para entender essas coisas, que são muito reveladoras e importantes para a gente estar estudando, né? Então vamos lá. Depois da semana 62, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Então só esse verso, olha para vocês verem quanta coisa a gente precisa extrair, né? Veja bem, esse ungido é Cristo, né, que já não está mais, é quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, e é assunto aos céus, né, e fica à direita de Deus. Depois ele vai falar que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né? Então você percebe que a cidade ainda não foi destruída, porque a cidade está lá ainda, tá certo? Então você não pode dizer que já se cumpriu isso. Pode-se dizer que se cumpriu uma parte, né? O povo lá entrou, destruiu o templo, né? Que é o seu santuário físico e terreno, literal, mas a cidade continuou de pé, tá certo? A cidade continuou de pé. Significa que ainda não se cumpriu essa profecia, né? Do versículo 26 de Daniel, né? Tanto é que, olha só o finalzinho do verso vai dizer, né? E o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, né? Mas o seu fim de quem? É o fim do príncipe, né? É o fim do príncipe e também o fim do povo que destruiria a cidade e o santuário. Seria num dilúvio. E onde é que eu vou encontrar dilúvio nas profecias, né? Além da palavra lá em Noé, em Gênesis 6. Gênesis 6 e 7, né? Até o capítulo 11, na verdade, né? Mas, então se você meditar no profeta Naum, você vai ver que ele está falando de um dilúvio lá. E contra quem que ele está falando de um dilúvio? Justamente contra o rei da Assíria, né? Ou contra a Síria, que nada mais, nada menos que Nínive, né? Então, a palavra Nínive, por exemplo, vai aparecer em vários contextos proféticos, né? Aparece lá em Gênesis, na época de Nimrod, e depois vai aparecer muitas vezes em muitos profetas, né? Com a palavra Nimrod, né? Por exemplo, ou Nínive, né? Eu usei a expressão errada aqui, não Nimrod, mas sim Nínive, né? Então, o profeta Naum está falando contra a Nínive, certo? E quando você entra no profeta Naum, você vai perceber que este rei da Síria que o profeta Naum está falando, que sai de Nínive, ele é príncipe de gafanhotos. Lá em Apocalipse vai aparecer um príncipe de gafanhotos lá, não vai? Quando a estrela cair lá na cabeceira do rio Eufrates, vai abrir o poço, né? Que ele tem a chave do poço, vai abrir e vai subir para a terra, né? Uma série de gafanhotos, tá certo? E vai ter algumas expressões lá para os gafanhotos não comer erva verde, nem árvore, nada que seja verde, né? E sim os homens, né? Para atormentar os homens que tenham o sinal na testa, né? Seria a marca da besta. Aqueles que são selados pelo Espírito, esses gafanhotos não atormentariam. Só que esses gafanhotos têm como príncipe ou como líder o Abadão, o Apolion, que é Satanás, que é a serpente, o anticristo. Tá certo? Então veja bem, só nesse verso quanta coisa a gente conseguiu extrair, né? O que mais que a gente pode pegar ali? E até o fim haverá guerra, né? Então quando você olha em contexto de guerra, você lembra logo de Ezequiel 38 e 39, né? Tal do Gog e Magog, né? O interessante é que lá a palavra fala, logo no início, filho do homem. Então quando você pensa em filho do homem, você vai para os evangelhos, você vai ver que Cristo é o filho dos homens, é o filho do homem, né? Ou seja, Jesus Cristo se cumpriu como filho do homem, tá certo? E ele diz, olha para a terra de Gog. E ele começa a falar lá das descendências, né? E ali ele vai falar das 10 nações que estão com esse príncipe de gafanhoto, né? Que está na terra de Gog, né? Que é a terra de Nimrod, na verdade. O interessante é que quando você medita com precisão, você vai ver que é para Jesus como cabeça e seu corpo, que é o santuário, tem que olhar em direção ao norte, né? Ou melhor dizendo, é para olhar para Nínive, porque ele vai sair dali, né? Agora, o interessante é que talvez 90% desse corpo de Cristo hoje estão olhando para onde? Estados Unidos, estão olhando para a França, para Macron, estão olhando para o Papa, estão olhando para muitos lugares, menos para onde a profecia está mandando olhar. Olhe para a terra de Nimrod, olhe lá para o lado do norte, que ele vem com a sua tropa, com todo o seu povo, e eu vou derrubar ele e o seu povo nos montes de Israel, né? Ezequiel 38 e Ezequiel 39, tá essas expressões lá, né? Eu falei parafraseando, né? Resumido, é claro, mas é porque eu já li muito, eu medito muito nesses pontos, então alguns pontos eu consigo falar de cabeça. Então você percebe que, então, contendo aí a palavrinha guerra, até o fim vai ter guerra, né? O que está determinado sobre ele vai ser derramado. Ok. Então só nesse verso aí do 26 do profeta Daniel, apareceu a cidade e santuário, né? Como eu estou mostrando o laser lá.
Então essa cidade, o povo do príncipe, que a gente já viu quem é, destruiria a cidade e o santuário. Então veja bem, o santuário eles conseguiram destruir, né, que é o templo físico, terreno, literal. Mas o santuário espiritual ainda não, tá certo? Que é o corpo de Cristo, ok? Você consegue entender isso? Que hoje nós não temos mais como templo fixo, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por templos de pedra. E também a cidade, né? Talvez eles tacaram fogo na época, incendiaram e tal, etc e tal. Mas a cidade não foi destruída a ponto de não ser habitada novamente. Correto? Então a palavra fala, a gente vai ver em outros versos depois, na sequência, que quando essa destruição acontecesse por completa, ela não seria mais habitada, né? Fisicamente falando, é claro, né? A cidade. Mas hoje tem pessoas habitando lá, tá certo? Eles reedificaram, reconstruíram, então é óbvio que essa profecia não se cumpriu ainda, ok? Daniel 9. Já já a gente volta para falar algumas coisas se for necessário. Agora no texto do meio, ou na coluna do meio, eu tenho os evangelhos, né? Eu separei 2 textos, poderia colocar Mateus, né? Que também cabe muito bem, Mateus 24. Mas vamos ler o texto de Marcos 13, versos 29 e 30, que diz assim: Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas? Sabei que está próximo às portas. Veja que tem uma palavrinha portas aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Palavra-chave, né? Em verdade eu vos digo que não passará esta geração. Veja que está a geração no meio lá, em verde, né? Palavrinha geração. Sem que tudo isto aconteça. Tudo isso o quê? Né? Vamos pegar um pouquinho, um outro verso para a gente ajudar a compreender o que Jesus está falando, né? No mesmo contexto, ali, no mesmo sermão profético da montanha, vamos falar assim, né? Então diz assim, Lucas 21, do 20 ao 22. Quando, porém, virdes Jerusalém, né? Que é a cidade que está aqui, ó, do lado das portas, né? Cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, destruição. A destruição que está profetizada aqui, ó, no verso 26 de Daniel. Continuando. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se de lá. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então observe que Jesus está falando de profecias, né? Ele está citando profetas, né? Que está profetizado que esta cidade seria destruída, assim como Daniel falou, né? Agora eu quero trabalhar com vocês portas. Onde é que eu vou encontrar profecia portas, né? Tem algumas muito conhecidas, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? O corpo de Cristo. Mas não é dessas portas que a profecia está falando nesse momento, né? Apocalipse vai falar de portas, né? Eis que eu ponho a porta diante de vocês, né? Uma porta aberta, né? Eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, e se eu fechar, ninguém abre. Mas também não é dessa porta que ele está falando. Ele está falando lá do profeta Neemias, capítulo 2, onde vão aparecer 10 portas nos muros de Jerusalém, né? E Neemias começa a edificar, né? Ele, Zorobabel, Zacarias e tantos homens de Deus lá, né? Que eu não consigo lembrar o nome de todos agora. Que seria o segundo templo, né? A glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira. Então, tem 10 portas visíveis lá no capítulo 2 e 2 portas ocultas, que essas 2 portas estão dentro do templo e dentro da cidade, né? Totalizando 12 portas. Então, assim como o profeta Neemias está trabalhando uma edificação física, terrena e literal, e também religiosa para a época deles, também ao mesmo tempo está mostrando uma edificação futura para nós, né? Que nós temos uma cidade celestial, certo? Que é a Nova Jerusalém, que ela também vai ter 12 portas, ok? Na verdade ela vai ter 10, né? 10 portas nos muros e 2 portas lá dentro, que seria do templo, né? Assim como o templo tem a porta do sul e a porta do norte, né? Esse templo que Neemias e a equipe edificou. Então o templo espiritual terá 2 portas também, tá certo? Uma para o sul e outra para o norte. Ezequiel vai falar muito dessas portas também, a partir do capítulo 40 lá. E Jesus vai falar que ele é a porta, né? Ele resume em 12 portas, na verdade. Todas as portas se cumprem nele, né? E ele é a porta das ovelhas, inclusive. Mas o que eu quero dizer é, então enquanto a religiosidade, o império do inimigo, né? Está tentando destruir essa cidade e tacar fogo e fazer tantas coisas
para fazer uma destruição contra o povo de Deus. Deus está trabalhando por meio do Espírito dele e trabalhando uma cidade onde não tem como ele destruir. Uma cidade espiritual, né? Um povo espiritual, tudo profeticamente escondido na sua palavra. Então veja que Neemias, né? Aí tem um outro ponto que eu queria colocar aqui, lembrando ainda do profeta Neemias. O profeta Jonas também vai falar de uma cidade, né? Ou seja, ele foi enviado para pregoar contra uma cidade, né? Na verdade é mais para o texto de Daniel que para esses textos aqui, mas cabe também. Foi enviado para falar contra uma cidade que se chama Nínive, né? E tem alguns pontos assim, interessantes lá no profeta Jonas, né? O texto diz que Jonas precisou de 3 dias para atravessar a grande cidade. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Tá certo? Então, essas expressões, tem outras expressões que eu não consegui me lembrar agora. Eu estava me lembrando antes, quando eu estava preparando o texto aí, né? O estudo. Esses 3 dias para atravessar a grande cidade é a mesma expressão que Jesus usa nos evangelhos para falar de 3 dias para edificar o santuário que seria destruído, né? Ou seja, 3 dias considerando 3.000 anos. Porque, na verdade, é o corpo de Cristo que está atravessando Nínive, percebe? Então, Nínive existe desde do Gênesis 11, né, da época de Nimrod, tá certo? Então, não é só o profeta Jonas que está falando contra Nínive. A gente falou um pouquinho antes do profeta Naum, que está falando contra Nínive, tá certo? Obadias, Abacuque, Ezequiel fala muito, Jeremias, Isaías fala muito contra Nínive. Quase sempre não vai aparecer a palavra Nínive, mas ele está falando de Nínive, né? Lá em Apocalipse, quando a grande cidade que ruiu em 3 pedaços, né, lá na 7ª taça, que foram os montes fugir do lugar, as ilhas não se acham, Deus se lembra da grande Babilônia, né? Mas essa grande cidade que dividiu em 3 partes e caiu a cidade das nações, está falando da cidade, da grande cidade Nínive, daquela que o profeta Jonas foi, como na época literal. Uma parte do povo, se não todo o povo da época, se arrependeu. Deus não destruiu naquele tempo a cidade, mas aquilo era só para mostrar a sombra, né, do que ele iria fazer contra Nínive, né? Tá certo? Que mais? Agora a expressão geração, né? Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas isto o quê? Todos esses pontos que a gente está trabalhando, né? Precisa acontecer, né? Principalmente a cidade ser destruída, né? A cidade de Jerusalém ser invadida, né? A cidade de Jerusalém estar cercada de exércitos, né? Enquanto isto não acontecer, significa que esta geração não é a geração que vai presenciar, contemplar tudo isso que está nas profecias, tudo isso que está escrito para se cumprir, como Jesus falou. Correto? Então aqui embaixo eu coloquei pessoas, né, no caso, para fazer ligação com a geração, né? A geração, as pessoas que estiverem nesta época, né, são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Assim como as pessoas lá, né, da linha do versículo do profeta Daniel 9:26, que tem um santuário lá, que tem pessoas, e essas pessoas vão compor o corpo de Cristo. Tá certo? Que vão fazer parte, né? Porque esse santuário sendo Cristo como cabeça e a igreja como corpo, o povo inimigo não vai destruir, claro, vai destruir a cidade literal, mas eles sabem também que existe o povo, né, ligado com essa cidade, esse santuário. Que esse santuário vai ser destruído, né, vai ser assolado, ok? E no caso, uma parte do corpo de Cristo. Agora a gente vai ler um outro texto lá do 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o apóstolo Paulo fala também do santuário, tá ok? Aqui no canto direito agora. Vamos lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ok. Então vamos falar um pouquinho antes do santuário. Uma pergunta, né, que eu gosto sempre de fazer ela, né? Este santuário, onde é o santuário de Deus? Fisicamente, geograficamente falando, é no céu? O anticristo vai sentar no santuário lá no céu? Segunda pergunta, o santuário de Deus, ele está se referindo a um santuário lá em Jerusalém? O anticristo vai se assentar num santuário lá em Jerusalém? Terceira pergunta, este santuário é o corpo de Cristo, no caso somos nós, eu e você? O anticristo vai querer se assentar neste santuário, como se fosse o próprio Cristo, como se fosse o próprio Deus, para ser adorado por pessoas como Deus é adorado.
Não fica mais coerente você entender que está falando de um templo físico, um templo espiritual, no caso o nosso corpo, contemplando aí o corpo de Cristo inteiro. Deste corpo inteiro, uma parte do corpo é que vai ser assolada, né? Quando tiver no tempo da apostasia, no tempo do desânimo, do abandono da fé, as pessoas vão dar lugar ao anticristo, né? Tá certo? Vão ser seduzidas por ele, né? Por ter abandonado a aliança, violado a aliança, como Daniel fala. Mas também aparece uma cidade aqui, tá certo? Mas por que está aparecendo uma cidade aqui nesse texto? No texto literal, não. Mas se você pegar lá o comecinho do texto, está dizendo: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. O que se chama Deus? Na verdade, tem um texto lá em 2 Crônicas 7,14, que começa desta forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é o nome de Deus? Ele colocou, né? Tanto na época do Antigo Testamento em Jerusalém, né? Para ser adorado lá, mas quando Cristo veio, na verdade é em Cristo que está esse nome, né? Tá certo? E hoje tem muita briga, inclusive, por causa deste nome, né? E muitas pessoas desviando da verdade por conta do nome, né? Mas eu não quero falar especificamente do nome, se é Yahu, se é Yal, se é Yahushua, se é Yashua, se é Shia, se vai chiar, se já chiou. Na verdade, o nome que eu quero dizer é no sentido de ser chamado pelo nome, né? Ou seja, o próprio Deus querendo ser chamado de Messias, querendo ser chamado de Cristo, né? Querendo ser chamado como se fosse um povo que se chama pelo nome dele. Então por isso eu coloquei a palavra nome aqui, tá certo? Agora, por que cidade? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que este anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus, no caso nome, e no caso contra todos os objetos de culto, né? Então, toda denominação, todas as religiões que contêm ídolos, seja imagens de escultura, seja coisas, né? Tem muitas coisas que são objetos de adoração, né? Do povo, objetos de culto, muitas coisas. Não dá nem para fazer uma lista aqui, né? Se você começar a pensar, você vai ver que a lista é grande. Mas vamos pensar nesse contexto que eu estou falando, de destruição de Jerusalém. Neste contexto que tem um lugar que todas as pessoas gostam de ir para lá, né? Tem uma briga muito grande para ir para lá, né? No caso seria Jerusalém, uma cidade, certo? Agora, o que tem nessa cidade lá? O santuário literal da época foi destruído, ok? Só que o muro das lamentações não foi destruído, tá certo? Uma parte do muro está de pé lá. E é justamente este lugar que os judeus gostam de orar e, de uma certa forma, prestar culto a Deus, né? O Deus eterno. Porque eles não creem em Cristo Jesus, somente é um Deus, né? O Deus eterno. Não seria este muro das lamentações um objeto de culto também, na época? Porque o anticristo vai ser contra tudo que se chama Deus e contra qualquer objeto de culto, né? Seria, no caso, se os judeus estiverem cultuando a Deus, né? Mesmo que eles adorem o Messias falso que chegar lá. Mas se esse muro estiver de pé, eles vão continuar orando naquele muro. E isso o anticristo não vai aceitar, né? Assim como Cristo não aceita que roubem a sua glória, o anticristo não vai querer também dividir a sua glória com ninguém, né? Porque ele vai querer parecer Deus, né? Ele vai ostentar como se fosse o próprio Deus. Ou seja, eu penso comigo que quando a gente presenciar, contemplar, ver com os nossos olhos aquele muro das lamentações sendo destruído, sei lá se é um míssil, sei lá como que vai ser feito isso, né? Ou manualmente, vamos falar assim, com máquina, retroescavadeira, com equipamento pesado, para destruir, e ao ponto de você olhar para aquela região e não ficar ali pedra sobre pedra, como Jesus falou. Eu penso que neste momento, quando acontecer isso, essa geração do qual contemplar isso, vendo este muro sendo derribado, eu penso que está iniciando o período, né, dando start, vamos dizer assim, de grande tribulação, um período onde cumprimento profético, para que esta geração veja as coisas acontecerem, veja o sol se escurecer, a lua se tornar em cor de sangue, as estrelas caírem do firmamento, contemplar o arrebatamento, transformações de corpos e tudo mais, né? Então todas essas coisas precisam estar conectadas, né? E você precisa ter tudo isso em mente, né? Antes de, como dizer assim, bater o martelo em dizer que tal profecia já se cumpriu, né? Então eu não tô afirmando, eu gostaria inclusive que vocês colocassem os comentários embaixo, né? Com relação principalmente ao Muro das Lamentações, né? É ou não é um objeto de culto, né? E no caso, sendo um objeto de culto para os judeus, porque eles não têm templo, né? Foi destruído, templo físico do qual eles precisam.
ou um ambiente adequado para fazer os seus rituais religiosos, sacrifícios e tudo mais. Queria que vocês colocassem os comentários de vocês no sentido de que isto é um culto, é um objeto de culto ou não. Já se cumpriu aquele texto que Jesus começa lá no início falando que não ficaria ali pedra sobre pedra sem que tudo isso aconteça? No caso seria essa geração da qual Jesus estava falando lá na época dele, dos apóstolos e tudo mais, Atos dos Apóstolos, né? Ou seria esta geração no sentido de grande tribulação, Jerusalém sendo destruída e todos os pontos que eu coloquei aqui como grande tribulação, o anticristo na terra? Gostaria de ouvir aí o comentário de vocês, a opinião de vocês, mesmo que seja contrária, para que através do comentário de vocês eu possa fazer estudos e vídeos em cima disso, para ver se eu não estou sendo incoerente no que eu estou falando, né, no que eu estou colocando, né? Então, por favor, eu gostaria que vocês me ajudassem numa questão de curtir. Sendo possível, compartilhe o vídeo. Se não for possível, comente, curta. E que Deus possa estar abençoando vocês em nome de Jesus. Então, até a próxima. Que Deus vos abençoe. Que a gente possa continuar gravando estudos, gravando vídeos referente à palavra, que são muito importantes, muito edificantes para nós, para que nós possamos entender cada dia melhor qual é a vontade do Senhor Deus e como se preparar para o dia do Senhor. Tá certo? Que Deus vos abençoe.